Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para louvar e celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus e a convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé e fôssemos até ao livro de Salmos 119. Salmo capítulo 119. E convidava os irmãos que pudéssemos atentar para o versículo 68. Então, Salmo capítulo 119, versículo 68, que também está projetado para aqueles que não tiverem Bíblia, diz: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos ou ensina-me os teus estatutos. O nosso Deus é um Deus que é bom. Um Deus que é bom, a sua obra é agradável, Ele é perfeito. Então nós vamos dar início ao nosso ato de culto com um canto que diz: entra com ações de graças, porque Deus é bom e a sua misericórdia renova-se cada dia e a sua misericórdia é para sempre. Então, com alegria, com entusiasmo, nós viemos celebrar e cultuar o nome do Senhor Deus. É motivo para estarmos alegres. Sei que ainda é cedo e às vezes o corpo demora a acordar, mas nós viemos celebrar o nome do Senhor Deus. Então, com alegria, vamos cantar esta música. Entra com ações de graças. A palavra que criou, vem diante dele prostrar-te, com as tuas mãos no ar, com tua voz cantar, louva-o ao som do trompete, com a dúvida e harpa também, que toda a criação na terra e céu canta ao Senhor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Vamos louvar o nosso Deus. Senhor Deus,
realmente, Pai, nós eis-nos aqui para louvar e cultuar o Teu nome, Pai. Nome que é santo, 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 nome que não tem pecado, Pai, nome que é soberano, Senhor Deus. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus que é bom, um Deus que se preocupa e cuida de nós a cada dia, Pai. Um Deus que enviou o Seu Filho, amado Senhor Jesus Cristo, por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, Senhor. Um Deus que é soberano, cuja vontade não se foge ao Teu propósito, Senhor Deus. Um Deus que realmente a cada dia, Pai, nos mostras o caminho que nós devemos pisar e seguir, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque Tu reinas, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque Tu estás sempre presente nas nossas vidas. E nesta hora, Pai, nós queremos consagrar este tempo, este ato de culto nas Tuas mãos, Pai. Que Tu possas ser com o louvor que saia dos nossos lábios, com aquilo que vai no nosso coração e na nossa mente, que Tu possas estar a trabalhar em nós para que nós possamos sair deste tempo mais aperfeiçoados e moldados à Tua palavra, Pai. Que Tu te alegres, Pai, connosco, que é para Ti que nós fazemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Convidava os irmãos que juntos pudéssemos agora abrir as nossas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 e vamos estar a fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 17. Colossenses 1, de 1 até ao 17. E diz-nos assim o apóstolo Paulo: Já que foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivias nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós com toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças por Ele a Deus, o Pai. Este texto do capítulo 3 da Carta aos Colossenses fala-nos sobre algumas características que o novo homem, o novo nascimento devia provocar em nós. E se nós atentarmos para os primeiros versículos, Paulo vai dizer para buscarmos as coisas do alto, para pensarmos nas coisas do alto, porque Cristo é tudo em todos. E tremendo quando nós vemos que Ele nos desafia a renovarmos a nossa mente, a renovarmos o nosso espírito dia após dia, a aperfeiçoarmos dia a dia. Ele vai dando algumas dicas, algumas pistas daquilo que nós devemos fazer para sermos mais semelhantes a cada dia com Cristo. Então, nós vamos estar a cantar um canto, que este canto que diz: Jesus, Tu és o tesouro do meu ser, Tu és a alegria do meu viver, eu quero Te louvar. Morreste por mim numa rude cruz, ressuscitaste na eterna luz, eu quero Te louvar. Tudo faz sentido, porque Jesus Cristo veio, morreu por nós, Ele está vivo. E nós temos um exemplo que nós devemos seguir a cada dia. Então, vamos continuar a louvar e a bendizer o nome do Senhor Deus. Tu és o tesouro do meu ser.
Tu és o tesouro do meu ser, és a alegria do meu viver. Eu quero te louvar. Como uma joia buscar-te-ei e nunca, nunca desistirei. Eu quero te morreste por mim na rude cruz, ressuscitaste a eterna luz. Eu quero te louvar. Quando cair, levantar-me-ás, quando escutar, tu encher-me-ás. Eu quero te numa conversa que Jesus Cristo estava a ter com Pedro, Pedro virou-se para ele e disse: Jesus, onde irei eu? Tu tens as palavras da vida eterna. Então o próximo cântico que nós vamos estar a cantar, o refrão diz: mostra-nos Cristo, revela, ó Deus, a tua glória através da tua palavra e que todos confessem que Cristo é o Rei. Que realmente nós hoje, de manhã e dia após dia, possamos viver e confessar ativamente que Jesus Cristo é o nosso Rei e viver conforme os seus estatutos, conforme a sua palavra. E durante este tempo nós também vamos estar a consagrar ao Senhor Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu convidava o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar. E quando cantamos este cântico, prepara aos deuses os nossos corações. Prepara nossos corações para receber. Quebra o solo duro em nós e toda a descrença. Planta
Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tu tens palavras da vida eterna. Onde irei eu, Senhor? Onde irei eu? Tu tens palavras da vida. Vamos ter uma palavra de oração com o irmão Rogério. Nós te queremos agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos presentes, Senhor, também por aqueles que gostariam de estar e que por algum motivo não podem, Senhor, que tu estejas com eles e que os ajudes nas suas dificuldades, Senhor Deus. Nós te queremos também agradecer a dízimos e ofertas que também foram levantados, Senhor, que tu dês sabedoria à tua igreja, Senhor, para a melhor forma da sua utilização. Oramos em nome do amado Filho de Jesus Cristo. Os irmãos podem sentar-se e nós cantávamos Prepara os nossos corações. E eu agora convidava o irmão Wesley que pudesse vir até aqui. Nós vamos ter um prelúdio da mensagem. Uma música, um cântico que fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez. Então atentemos para a letra que vai ser cantada. Mas, irmãos, é com muita alegria que nos encontramos na casa de Deus para poder louvá-lo e engrandecê-lo. Essa última canção, ela fala muito ao meu coração. E a canção que eu vou entoar diz: Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E a canção anterior diz assim: Onde irei eu, Senhor? Aonde irei eu? Tu tens palavra da vida eterna. Então, na nossa caminhada cristã, muitas vezes pensamos em desistir por causa das lutas, das dificuldades, das provações que passamos, porque a caminhada da fé ela não é fácil. Mas o Espírito Santo, que é a herança que Jesus Cristo deixou para nós, é aquele que norteia o nosso caminho, é aquele que nos ensina a orar como convém, a buscar o Senhor na palavra. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Essa canção que eu vou entoar, ela diz isso. E o versículo em Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu amo a Deus, eu não sou perfeito, Ele sabe disso. Mas eu procuro buscar a sua face, procuro estar no seu caminho, até o final dos meus dias. Esse é o desejo do meu coração. E se você conhecer essa canção, louve ao Senhor comigo. E vamos entoar.
Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Obrigado, Senhor. Uma vez mais, bom dia, é muito bom estarmos a cultuar ao nosso Deus juntos. E há pouco a Inês não tinha chegado. Eu vou pedir depois que ela possa partilhar com a Igreja algo que ela tem para partilhar, o sentimento, a decisão que ela tomou. Mas eu convidava que nesta manhã pudéssemos abrir as nossas Bíblias. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, e vamos ler os primeiros 2 versículos. O mês de agosto está quase a terminar, sinónimo de fim de férias para a maioria de nós, mas ao lermos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, percebemos como a semana começa. A semana começa com um tremendo desafio, como sermos vencedores transformados.
como sermos vencedores transformados, porque a nossa vitória está centrada na pessoa do Senhor Jesus. E como Jesus é o vencedor sobre todas as tentações e mais sobre a morte, nós, os que cremos em Jesus, somos garantidamente vencedores. Vencedores sobre a vitória, vencedores sobre o inimigo, vencedores sobre a tentação, vencedores sobre as barreiras que nos possam afastar do nosso Deus, do inimigo da nossa vida. Sobre ele também nós somos vencedores. Não temos a resposta para todas as dúvidas, não temos a resposta para todas as hesitações, para todas as questões, aquelas mais difíceis, mas em Jesus nós temos a certeza de sermos mais do que vencedores. Romanos capítulo 12, percebemos que existem 4 características que apresentam os vencedores transformados. Leiamos o versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. São textos muito conhecidos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os vencedores transformados apresentam-se como sacrifício. O apóstolo Paulo começa por fazer um apelo, um rogo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos. E este rogo é sinónimo de confiança. Ou seja, Paulo escreve estas palavras, esta palavra a uma igreja com quem ele tinha confiança, em quem ele confiava. Não a estranhos, não a desconhecidos, mas a pessoas que o conheciam, a pessoas em quem ele confiava. Mas nós usamos também, agora fora do contexto da igreja, esta palavra também é usada quando se está numa situação muito delicada, um assunto muito importante, e há um rogo, não é apenas um pedido. Podes passar-me a água? Podes abrir-me a porta? Há aqui um rogo, quando a situação está mesmo complicada e há aqui uma necessidade de pedir intrinsecamente, pedir interiormente, pedir com muita força. E para Paulo este é um assunto muito importante. E daí ele lançar este apelo, este rogo aos cristãos em Roma. Versículo 1. Pela compaixão de Deus, que se apresentem, como diz? Versículo 1, como diz? Sacrifício o quê? Sacrifício vivo. Irmãos, retenhamos esta palavra. Em primeiro lugar, o rogo significa que há confiança. Há aqui uma proximidade. Paulo não escreve para alguns aí. Apanhem, por favor, este pedido. Não. Está a falar para pessoas de carne e osso. Pessoas que tinham as mesmas dificuldades à segunda, à terça, à quarta, à quinta, ao domingo. Enfim, todos os dias eram dias com dificuldades. Todos os dias eram dias para sentir o quê? A compaixão de Deus. A compaixão de Deus. Vamos olhar agora para esta expressão. A compaixão de Deus. Algo que os transportaria àqueles crentes em Roma para o seu passado antes da conversão. Ou seja, o passado idólatra. Quando eles ofereciam sacrifícios aos diferentes deuses, às diferentes divindades em Roma. Quando as suas vidas não tinham sido ainda tocadas pela compaixão de Deus. E agora que eles estavam tocados, transformados pela compaixão de Deus, esta mudança completa que acontece na vida destes irmãos, destas mulheres, destes homens em Roma, eles agora apresentam as suas vidas em sacrifício vivo. E então vamos olhar para o passado deles. Quando ofereciam os sacrifícios às diferentes divindades, muitas vezes iam porque acreditavam, ou pelo menos queriam acreditar, que aqueles sacrifícios daqueles animais seriam agradáveis às divindades e que lhes trariam algum tipo de vantagem. Daí eles terem nos diferentes pontos da cidade alguns templos dedicados a outras divindades, a diferentes divindades, e, quem sabe, oferecer a mais do que uma divindade aqueles animais mortos. Mas agora, versículo 1. Sacrifício vivo. Por outras palavras, Paulo está a apelar que aqueles irmãos se recordem do sacrifício de Jesus. Um sacrifício vivo, válido, perfeito, completo, agradável a Deus. E que eles, os crentes em Roma, deviam também não só recordar, mas viver.
Não mais um sacrifício litúrgico como aqueles que eles ofereciam no passado, mas algo diferente. Algo com pessoas, há um sacrifício com esperança, com alegria, um sacrifício vivo. Um sacrifício sorridente. Um sacrifício que, versículo 1, é tocado pela misericórdia de Deus. Um sacrifício que agora entregamos a Deus transformados. Transformados pela sua compaixão. Então, a vida destes irmãos em Roma tinha de expressar um sentimento. Quando nós cultuamos a Deus, e independentemente do cântico que nós entoarmos, independentemente de ser mais mexido, mais triste, irmãos, estes cânticos devem expressar um sentimento. Senhor, toca, muda a minha vida. Prepara o meu coração. Enfim, mas tem de ser algo que nós não possamos cantar cabisbaixos, como se estivéssemos a cantar outra mensagem ou a ler um outro poema. Tem de ser algo sentido. E isto é um sacrifício vivo. Nós temos de sentir aquilo que dizemos. Temos de ter a noção daquilo que dizemos. Quando oramos uns pelos outros, quando damos graças pela vida uns dos outros, quando olhamos para eles e dizemos, meu irmão, eu amo-te. Há que ter uma sinceridade em dizer isto ao outro. Eu estou preocupado consigo, eu estou preocupado com a vossa vida, com a vossa família. E há aqui a necessidade de sentir o que se fala. E sentir é a compaixão de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus, versículo 16 de João, capítulo 3, diz que Deus amou. Portanto, Deus sentiu compaixão. Deus mostrou interesse. E é aqui que o apóstolo Paulo quer chegar quando diz a esta igreja em Roma. Tenham interesse, tenham sentimento no vosso culto. E é este sacrifício vivo. É de uma vida voltada para Deus, mas igualmente agradecida pela transformação experimentada. Inês, Joana, estou desejoso de ouvir as vossas partilhas daquilo que foi o acampamento de adolescentes, a experiência em Lolé. Vamos ouvir-te, Sofia, por falar do acampamento de jovens. Enfim, eu quero chamar que todos aqueles que participaram nos acampamentos possam ter uma partilha connosco. Mas uma partilha, não apenas dizer, na segunda-feira fizemos assim, depois na quarta-feira tivemos esta atividade e acabou. Tem de ser algo vivo. Irmãos, o sentimento não pode estar fora do nosso culto. Não podemos oferecer um culto que siga o ponto 1, 2, 3, 4, oferta, ponto 5, 6, 7, 8, vamos embora. Não, temos de sentir. E olhando para este versículo 1, percebemos que o apóstolo Paulo está a pedir, a rogar àquela igreja para se oferecer completamente a Deus. E esta é uma tradução numa linguagem mais corrente. Ofereçam-se completamente a Deus. Estes cristãos em Roma deviam oferecer as suas vidas a Deus. Não ao imperador, não às divindades adoradas, cultuadas na cidade, mas a Deus. Nós temos por hábito oferecer presentes aos aniversariantes. André, recebeste muitos? Mais ou menos. É o que dá não seres criança. Mas é bom receber presentes. É bom receber presentes no aniversário. Mas a diferença que estamos aqui a olhar para o versículo 1 é a quem nos temos oferecido. A quem nos temos oferecido. Não é a quem temos oferecido. Temos oferecido um presente, outro, mas a quem nos temos oferecido. A quem eu me tenho oferecido. A quem eu me tenho apresentado. O versículo 1 diz a quem eu me devo apresentar. Estamos a ler? Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A quem nos temos apresentado? Quem tem recebido o melhor de nós? Temos revelado gratidão pela misericórdia, pela compaixão de Deus? Temos olhado para a semana que terminou como uma dádiva? Ou dizemos, bem, Deus tem de fazer alguma coisa. É dado adquirido. Deus tem de fazer, tem de nos dar. Ou nós somos gratos? Nós, os vencedores transformados, em primeiro lugar,
apresentamo-nos como sacrifício. Mas continuando a ler no versículo 1, encontramos as seguintes palavras: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os vencedores transformados, eu quero que prestem atenção, separam-se para Deus. A língua portuguesa tem aqui às vezes umas rasteiras. Os santos são aqueles que se separam para Deus, não os que se separam de Deus. E então olhamos para o versículo 1, continua a dizer que eles deviam apresentar a Deus um culto racional, que é santo e agradável a Deus. O que significa que eles se separavam para Deus. Muito bem, então os cristãos em Roma foram chamados a separarem-se para Deus e nunca para se separarem de Deus. Então, quando eles oferecem as suas vidas a Deus, quando eles se oferecem a Deus, vivem para agradar a Deus de uma forma séria, consciente e limpa. Pois bem, séria, consciente e limpa. Esta é uma atitude que se espera dos cristãos numa cidade enorme, numa cidade tão distinta, tão confusa, mas onde existe uma comunidade de homens e de mulheres que está disponível para se separar para Deus. Claro que há emoção, mas não é ela que domina a entrega dos cristãos. Um culto sem emoção, dizia há pouco, é um culto morto. Nós cantarmos desta maneira, pronto, agora o Senhor recebe. Não, nós temos de cantar com sentimento. Nós devemos, e os cristãos em Roma deviam também cultuar a Deus, e aliás o texto diz-nos de uma forma viva, o que diz bem da grandeza que aqueles crentes em Jesus celebram. Vivem, sentem a alegria de se entregar a Deus, mas também sabem o que estão a fazer. Conscientes, sabem o que estão a fazer. Não são levados, como nós dizemos, levados na onda do entusiasmo, das emoções, mas não retiram uma ponta de emoção àquilo que fazem. Nós não podemos apresentar um culto a Deus estanque, muito formal, sem sentimento. Não podemos também cair no exagero, no extrapolar, só a emoção, não percebemos nada do que estamos a dizer, mas vamos. Há pouco o Isa dizia, vamos atentar para a letra. Impressionante. Nós gostamos de ouvir, gostamos da melodia, gostamos da voz, gostamos da entrega, mas não deixámos de perceber. Não deixámos de perceber o que estava a ser cantado. Então, separar para Deus é algo que nós devemos fazer em resposta a este apelo do versículo 1. Olhando para a igreja em Roma, este apelo significava, ou separar-se para Deus, significava remover práticas muito enraizadas no paganismo. Práticas que já eram tão comuns que quase que nem se dizia isto é do paganismo, isto é da idolatria, era algo tão normal. Deviam afastar-se das conversas que eram consideradas normais para a sociedade, mas que em nada dignificavam a ação de Jesus nas suas vidas. Deviam de cortar com alguns costumes culturais que não dignificavam o que Jesus havia feito por eles. Ou, se preferirmos, em nada revelavam a compaixão de Deus por eles. Deviam de ter algumas alterações, alguns cortes dentro dos relacionamentos sociais. Por esta altura, em Roma, quando Paulo escreve à igreja em Roma, a cidade era um turbilhão de comércio, de emoções, e é interessante ler alguns poetas, alguns romancistas do primeiro século da era cristã, a descrição de Roma. Roma tinha um comércio impressionante, porque conseguia ter mercadorias de quase toda a parte do Império. Diariamente chegavam a Roma, desde cereais, roupas, enfim, todo o tipo de materiais de toda a parte do Império, mas havia também mercados de escravos. Nós hoje não sabemos o que isto é, mas mercados de escravos, onde pessoas endinheiradas escolhiam os melhores escravos, aqueles que lhes convinham. Então, também existia isto. Além do comércio, além de toda aquela agitação dos negócios, também as pessoas eram negociadas. Os animais eram mortos em honra das diferentes divindades e havia cortejos.
Existiam cortejos em diferentes partes da cidade e tinham de ser respeitados. Ou seja, se nós íamos no caminho, aquele cortejo tinha prioridade sobre nós. Então havia necessidade de parar para dar lugar, prioridade aos cortejos em honra das diferentes divindades. E mais, a troca de parceiros sexuais acontecia com muita frequência. Roma era uma cidade cheia de libertinagem. A cidade vibrava com os Jogos, não com os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas com os Jogos de Roma. E eram ali dias, 5, 6 dias, onde o Coliseu tinha a ideia de que uma onda de calor, de emoção, transbordava por todo aquele edifício e onde as pessoas se alegravam na luta entre o homem e o animal. E todos aqueles que estavam ali gritavam de alegria, jubilavam. Mas nestes jogos, os senadores, os cônsules e os tribunos passeavam a sua vaidade. Quando eles passavam, o povo, nós, os não importantes, nós admirávamos a sua passagem, as suas roupas, as suas companheiras. Nem sempre as suas esposas, mas as suas companheiras. Então eles passeavam a sua vaidade, os seus escravos, as suas mulheres. E quem tivesse mais escravos, quem tivesse melhor pompa com os escravos, era mais admirado. Com as mulheres era mais admirado. E era assim que se vivia em Roma. Então, olhando para o versículo 1, os cristãos tinham apelo para se afastar. Olhamos aqui para o versículo 1, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Significa que tinham de se afastar desta vaidade. Tinham de separar as suas vidas para Deus. Nada contra os jogos, contra as diversões, contra o comércio, mas tudo o que recebia honra, tudo o que recebia a prioridade de vida a Deus, tinha de ser removido. Tinha de ser retirado daquelas vidas. Separar-se para Deus, para aqueles cristãos, também era uma abstinência de participar nas festas de cariz sexual, idólatra. Mas era também preservar as suas vidas de uma exposição permanente ao pecado, qualquer que fosse esse tipo de pecado. Havia o tema da carne. Aliás, a carta aos Coríntios vai ter este tema da carne. A carne mais barata, a carne de vaca mais barata, era comprada porque tinha vindo do culto pagão. Ou seja, o que sobrava daquelas festas idólatras depois era vendido. E nós, os cristãos, a maioria dos cristãos em Roma eram escravos, eram pobres, eram pessoas de classe baixa, tinham a possibilidade de comprar a carne muito mais barata que vinha destes talhos que vendiam carne, não em segunda mão, mas em carne que tinha vindo dos cultos pagãos. Então havia a necessidade de agradar a Deus e às divindades. Mas a parte final do versículo 1 elucida qualquer dúvida, que é o vosso culto racional. Separarmo-nos para Deus. Devemos saber utilizar a nossa emoção, o nosso intelecto, a nossa razão, as ferramentas que vamos tendo ao nosso dispor, e nós hoje temos muito mais do que aquilo que tinham os cristãos em Roma por esta altura. Nós hoje temos toda uma história que eles não tinham. Nós hoje temos a experiência que eles viveram, que eles estavam a viver e que nós hoje temos os relatos. Nós hoje temos a capacidade de estar em casa e este culto está a ser transmitido e pode ser visto em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo. Temos esta ferramenta ao nosso dispor. Nós temos diferentes edições da Bíblia em nossas casas. Temos a palavra de Deus na nossa língua. Então nós temos de perceber o seguinte: as ferramentas estão à nossa disposição para perceber que é hora de sair e não de participar neste ou naquele espetáculo. É muito bom, a Feira de São Mateus ainda não está no seu auge, eu ainda não vivi, mas temos de perceber que há espetáculos onde nós não podemos estar, onde nós não nos identificamos. Temos de perceber que há festas ou há conversas em que em nada nos dignifica não só a nossa presença, como a nossa contribuição. Porque estes espetáculos, estas festas, estas conversas, não nos separam para Deus, mas separam-nos de Deus. As anedotas que nós contamos, que nós partilhamos, as piadas que não têm piada alguma, aquelas conversas que são rasteiras, que são feias,
que nos separam de Deus, que não nos separam para Deus. Os consumos que nós temos, que não dignificam em absolutamente nada. Versículo 1. A compaixão, a misericórdia de Deus também devem sair da nossa vida. Devem levar-nos para um outro patamar. Não para nos separar de Deus, mas para sermos separados para Deus. Pergunta para esta semana. Do que é que eu tenho de me separar para me aproximar de Deus? Do que é que eu tenho de me separar ao longo de toda esta semana para me aproximar de Deus? Aquilo que tenho feito, aquilo que tenho dito, aquilo que tenho consumido, aquilo que tenho privilegiado, mas que me está a afastar do meu Deus. Mas os vencedores transformados, versículo 2, não se conformam. Olhemos para o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Há outra tradução que diz, não vos conformeis com este mundo, certo? Sabem, irmãos, há uns anos ganhei a compreensão deste versículo 2 com os moldes. O versículo 2 quer dizer, não ganhem as formas dos vossos vizinhos descrentes. Não ganhem as formas da sociedade que está à vossa volta, que vive separada de Deus. Não separada para Deus, mas que vive separada de Deus. Ganhei, dizia há pouco, a consciência da importância dos moldes nos pequenos objetos. Se nós olharmos para aquilo que temos hoje, talvez para os nossos atacadores, talvez para os nossos sapatos, talvez para a nossa pulseira, relógio, óculos, enfim, o que tenhamos, as nossas chaves, nós vamos encontrar objetos que exigem 1, 2, 3, 4 moldes. E nós muitas vezes nem nos apercebemos. Até os parafusos precisam de moldes. E são objetos tão importantes que exigem ali uma perícia, uma matemática tremenda, para que tudo seja bem feito. E quando nós temos um produto, quando compramos, temos o resultado de um molde. Qualquer utensílio que tenhamos, que manuseemos, tem um molde. O molde determina o que aquele produto, aquele material será. E olhando aqui agora para o versículo 2, Paulo diz que os cristãos devem viver não pelo molde do mundo, e mundo não está a falar do planeta, da montanha, não está a falar da água cristalina, não está a falar da chuva, não está a falar do sol, do mês de agosto, não está a falar da cidade A, B ou C, mas está a falar da sociedade. E que sociedade é esta? Uma sociedade romana que não acreditava num só Deus. Ainda que existissem pessoas devotas de uma só divindade, ou seja, eles só cultuavam a Zeus, só cultuavam a Apolo, só cultuavam a Afrodite, mas existiam outros deuses. Estão a perceber? Então, é aqui que o apóstolo Paulo quer chegar. Não ganhem a forma ou molde de pensar que existem vários deuses. Aquela sociedade em Roma via como natural a existência de mais do que um parceiro sexual. E ainda as bacantes, aquelas jovens lindas, e peço desculpa pela expressão, que eram utilizadas. E era mesmo esta expressão, em festas da sociedade. A vida, para os romanos, valia pouco ou quase nada. E muito menos se fosse um escravo. Se o escravo morresse, não contava como morto. Como não entrava na lista dos mortos. Era mais um objeto. A família não tinha direito a um dia de luto sequer. Os escravos não eram pessoas, eram mercadoria. Aquela sociedade venerava ou temia o seu imperador, assim como o tribuno, o cônsul, o senador, e curvava-se perante eles. Aquela sociedade acreditava que os romanos eram superiores aos outros povos, inclusive os gregos, os cultos, os sábios, que agora estavam submissos à nossa autoridade. Tanto os gregos como os árabes, enfim, todos nos eram inferiores. Daí serem dominados por nós. A tudo isto, a igreja em Roma é chamada a não aceitar, a não ganhar o molde. A sociedade da maioria pensa assim, nós também pensamos não. Versículo 2. Estamos a ler, eu quero, irmãos, que leiamos com atenção o versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não usem as pessoas. Não usem as pessoas. Não rotulem as pessoas. Não criem um catálogo
como a sociedade faz, nós não vamos fazer. O desrespeito pelo valor da vida, a insignificância de uns em relação a outros, o apoio, a aceitação de que os vencedores, transformados pelo Espírito Santo, não podia ter. Não poderiam existir dois senhores, e o Senhor Jesus faz questão de dizer isto mesmo, na vossa vida não pode existir dois senhores, Deus e as riquezas, mas a Igreja não pode acreditar que existem outras forças, outros domínios, outros poderes aos quais se deve submeter. Nós só nos submetemos ao poder de Deus. Não há lugar à superstição. Não há lugar à crença, como alguém diz, bem, é um pé dentro, um pé fora, certo? Pois, o acaso também não vai dar-se o acaso. Não existe o acaso. Existe Deus. E a nossa vida não está cheia de acasos. A presença do irmão Carlos hoje não é um acaso. A presença da irmã Aurinda não é um acaso. A presença do Miguel não é um acaso. É um plano de Deus para estarmos aqui hoje. Então nós continuamos a olhar para o versículo 2 e perceber, eu não me vou moldar, eu não me vou deixar conformar com aquilo que a maioria pensa. E hoje nós temos como normal e evolutivo uma sociedade em permanente renovação, não aquela que encontramos no versículo 2, mas que tem de aceitar, por exemplo, as uniões de facto. Tem de aceitar, por exemplo, a união entre duas pessoas do mesmo sexo. E isto é conformarmos-nos com a sociedade. Versículo 2. Não ganhamos este molde. Os dois empregos, irmãos, são normais. Há quem tenha dois empregos, mas os dois senhores não são normais. Os dois deuses, não. Podemos ter dois empregos. Se conseguimos estar ali, trabalhar para dois patrões em dois locais diferentes. Versículo 2. Não temos dois senhores. Só temos um Deus. Nós não adoramos ao Deus vivo e verdadeiro e depois de manhã e depois à tarde ou à noite vem por ali uma vela, uma flor. Pode ser que o santo, pode ser que esta ou aquela força tranquilize, acabe com o azar na minha vida. O tipo de linguagem utilizada pela maioria, não significa que esteja correta. Isto aplica-se também a tantos outros assuntos. Versículo 2. Não ganhemos o molde da sociedade. Não ganhemos o molde do mundo. Nós somos chamados a vencer e não a ganhar forma. E não a ganhar forma ao que o mundo deseja. A não nos moldarmos àquilo que a sociedade pensa. Irmãos, temos leis, temos propostas, temos associações que dizem muita coisa que nós não temos de dizer. Nós não temos de aceitar. Nós não temos de viver. E temos de olhar para aquilo que nos diz o versículo 2. Não ganhem forma do mundo. Olhando para este versículo 2, que forma é que eu tenho de perder? Que molde é que eu tenho de deixar? Vamos pedir a Deus que nos capacite. Versículo 2. Pedir a Deus que nos capacite a ter outra forma. A forma, olhando agora para o versículo 2, da renovação do nosso entendimento. E é aqui que quero chegar então ao último tópico. Os vencedores transformados renovam o compromisso. Diz-nos, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Atentemos para a parte final deste versículo 2. Vamos ler? O que é que diz a parte final do versículo 2? Mas transformai-vos. E esta palavra é de um tremendo desafio. Mas transformai-vos. E depois toda a riqueza que o texto do versículo 2 tem para nós. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E agora a consequência. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra original de transformai-vos é metanoia. A metamorfose. Aquela que nós temos associada à borboleta, à lagarta, perdão, que dá origem à borboleta. Aquela transformação
Tiago, tu ainda na escola já fizeste a experiência do bicho da seda? Oh! Walter e Zaida, vocês passaram por isso. Apanhar as folhas da amoreira para dar ao bichinho, agora o vosso filho não faz. Fizemos isto muitas vezes. E aquela transformação é algo que com o tempo vai lá. E agora olhamos para o versículo 2. Quem faz esta transformação em nós? Quem faz esta mudança de pensamento em nós? É o Espírito Santo. Mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. E agora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os cristãos em Roma são desafiados a deixar de lado, a deixar para trás os comportamentos de lagarta. Os comportamentos de lagarta para passar a viver uma vida de borboleta. Livres, lindos em Deus. E esta mudança tem de ser feita pela renovação do compromisso. E é aqui que os vencedores transformados são diariamente vencedores. Não foram vencedores em 1980, 90, ou em 2000, ou em 2010. Enfim, alguns por aí são vencedores hoje, porque diariamente renovam o compromisso assumido com Deus. E mais, quero que os irmãos percebam isto. Ninguém é transformado por si. Ninguém se consegue transformar. Tem de ser a intervenção do Espírito Santo. Daí o versículo 2 falar do entendimento. Ou seja, um entendimento espiritual. Há pouco líamos em Colossenses, no capítulo 3, buscai as coisas que são do alto ou de cima. Ou seja, as questões espirituais. E o Senhor Jesus ensinou-nos que se nós quisermos, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, buscar a vontade de Deus, nós então teremos depois as outras coisas. E o Senhor Jesus ensinou-nos. Quando Ele no Getsémani, ali no momento em que podia dizer, chega, não aceito, não vou sofrer, Ele faz aquela oração. Pai, se possível, tira de mim, passa de mim este cálice, tira de mim este sofrimento, mas, os irmãos completem, por favor, faça-se a tua vontade. Irmãos, e é aqui que o apóstolo Paulo quer chegar. Esta renovação do compromisso, da permanente submissão à vontade de Deus. É um compromisso que é renovado diariamente. Não é de ano a ano ou cada 5 anos. Não, é um compromisso renovado. Nós precisamos desta transformação diária, desta renovação diária. Nós não precisamos de nos converter todos os dias. Nós não precisamos de deixar agora voltar outra vez ao pecado para depois nos convertermos. Voltar ao pecado para nos... Não. Nós precisamos de renovar o compromisso, o nosso entendimento. E este é um entendimento espiritual, não é um entendimento humano, intelectual, racional ou estudioso. Não. É necessário estar comprometido com Deus. E o versículo 2 está a falar para uma igreja. Pessoas transformadas já pelo Espírito Santo. Pessoas já crentes em Jesus. Pessoas com um testemunho de vida. Pessoas que já tinham vivido no pecado e que agora viviam na liberdade. Então, é importante que aquelas pessoas, era importante que elas compreendessem que este compromisso é válido e tem de ser renovado permanentemente, de modo a que o molde mundano de que fala o início do versículo não prevaleça. De modo a que a igreja não se conforme, não se adapte àquilo que a sociedade do seu tempo diz, faz e vive. Daí a expressão mas, versículo 2. Daí a importância da oposição, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas sede renovados. E com esta renovação, a igreja experimentaria a vontade de Deus, que o versículo 2 qualifica de boa, agradável e perfeita. Estamos a ler? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a pressão social era muito forte em Roma. Os cristãos mais fracos seriam chamados a abandonar a fé. Sabem como é que as autoridades conseguiam prender os cristãos? Apanhando o mais fraco. Aquele que lhes parecia mais fraco, eles apertavam e com ele diziam, tu vais ser castigado se não denunciares os outros cristãos. E os mais fracos cediam. A pressão era muito forte. Já não cultuas aos nossos deuses? Já não ofereces sacrifícios aos nossos deuses? Onde é que tu estás? Tu se calhar és de um deles.
és desta nova seita, és destes cristãos. Então, eles foram pressionados a abandonar a fé. Mas, versículo 2, com o compromisso renovado, com a aliança espiritual confirmada, os cristãos seriam vencedores sobre qualquer pressão para abandonar Jesus e dedicar a sua atenção a outros deuses, a outras práticas do passado. Uma igreja que vence a pressão de abandonar a fé, que renova o seu compromisso com Deus, essa sim é uma igreja vencedora. Uma igreja que não vai obter os melhores resultados, não vai crescer 50% em 6 meses, para depois apresentar estatísticas. É uma igreja que não vai ter receitas financeiras verdadeiramente superiores a todas as outras igrejas, não se vai comparar com outras igrejas, mas é uma igreja vencedora, porque versículo 2 vai renovar o seu compromisso com Deus. Mas versículo 2, mas sede transformados. Irmãos, nós temos este versículo 2 que é um tremendo desafio para nós, sermos transformados diariamente, e é para mim. Não estou a falar para os outros excluindo-me, estou a incluir-me. Eu preciso, versículo 2, de renovar o meu compromisso, a minha aliança com Deus, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos, o Senhor Jesus diz-nos isto mesmo, que temos aflições enquanto aqui vivermos. Não vamos ficar livres das doenças, não vamos ficar livres do desemprego, da frustração escolar, não vamos deixar de ter problemas na família, enfim, vamos continuar a ter estas provações. Foi o Senhor Jesus que disse. Mas também, nele, em Jesus, somos mais do que vencedores. E daí este desafio, renovar o nosso compromisso de fé, o nosso compromisso de obediência, o nosso compromisso de temor a Deus. Não permita que outros assuntos interfiram na sua consagração e no seu temor a Deus. A Inês tomou a decisão de ser batizada. Alegremos-nos por isto. Nós devemos suportar a Inês. Não é levar a Inês ao colo, atenção. Ela consegue andar. É nós levarmos a Inês a um patamar de transformação espiritual diária, dando o exemplo. Ora por ti, Inês. É para nós sermos levados pela renovação diária do nosso compromisso com Deus. O Senhor abençoou-me no passado. Quando? Há muitos anos. Há 20, 25 anos. E hoje não faz nada. E hoje Deus não muda a nossa vida. Claro que tem de mudar. Por isso, nós, os vencedores transformados, revelamos-nos porque nos apresentamos como sacrifício. Versículo 1. Estes vencedores separam-se para Deus. Estes vencedores não se conformam. Versículo 2. Estes vencedores renovam o compromisso. Vamos viver como Deus deseja que vivamos? Vamos renovar a nossa aliança, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E então, aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, graças te damos por tudo aquilo que tu nos tens dado, nos tens feito. Agradecemos porque fizeste sentir sobre nós a tua compaixão, a tua misericórdia, a tua bondade. Obrigado, Senhor, porque sempre sentimos que estamos perdoados, que somos salvos, salvos pela tua graça, salvos pelo teu amor. Agradecemos-te porque vieste ter connosco e nos mostraste que devemos viver debaixo da tua autoridade para fazermos a tua vontade, para descobrirmos o que é bom, o que é perfeito. Não para vivermos mais como vivíamos antes de te conhecermos. Não para estarmos afastados de ti. Mas queremos viver esta semana, que hoje se inicia, de forma vencedora. Separados para ti, renovados e sempre limpos pelo teu Espírito Santo em nós. Queremos agradecer-te, queremos entregar-te as nossas vidas, rogando que o teu Espírito Santo limpe as nossas
palavras, os nossos gestos, os nossos pensamentos. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Vou convidar que possamos ficar em oração silenciosa, individual com o nosso Deus. Olhando para o texto bíblico, queremos apresentar-nos em sacrifício vivo, separados para Deus. Não nos conformarmos, mas a renovarmos o nosso compromisso. Então vamos ficar em oração individual e silenciosa com o nosso Deus enquanto escutamos o preslúdio.